Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos para a nossa sexta aula sobre circuitos sequenciais, onde nós vamos conversar sobre contadores assíncronos, ou seja, nós estamos continuando contadores assíncronos, só que agora nós vamos aprender a como realizar a contagem decrescente ou estabelecendo limites, né? Máximo e mínimo de contagem. Vamos começar então para a contagem decrescente, né? Existem três formas para realizar a contagem decrescente. Quais são? Utilizar flip-flop sensível à borda de subida, ou seja, é o mesmo circuito, só que nós vamos apenas inverter a borda, ele passa a ser sensível à borda de subida, só isso já faz com que ele conte decrescente, tá? Uma segunda forma seria Q0, Q1, Q2 e Q3, são as saídas do contador, né? Serem conectadas as saídas Q-bar dos flip-flops, tá? Ou seja, ao invés de nós coletarmos as saídas do contador nas saídas Q dos flip-flop, nós vamos conectá-las, né? Ou ligá-las na saída Q-barra, tá? E a outra alternativa seria conectar as saídas Q-barra dos flip-flops aos clocks dos flip-flops seguintes, tá certo? Ou seja, os flip-flops seguintes, eles são ligados às saídas Qs dos flip-flops anteriores, né? Mas aí se eu ligar o Q-barra, né, nas entradas de clock dos próximos flip-flop, eu também faço a contagem decrescente. Então, aqui nós temos o circuito semelhante ao que nós vimos na aula passada do contador síncrono crescente, só que o circuito, olha, é semelhante ao que conta de forma crescente, mudando apenas a sensibilidade do clock, tá? Dos flip-flops para a borda de subida. Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou colocar aqui no Logicsim. Aqui está um circuito, que é este circuito, tá? Configurado aqui para a borda de descida, tá? Nós percebemos então que a cada pulso de clock ele conta de forma crescente, tá? Flip-flop com borda de descida, tá? Então, borda contagem crescente. Agora nós vamos pegar esse mesmo contador e eu vou inverter a sensibilidade das entradas de clock. O que era a borda de descida, agora eu vou colocar borda de subida, tá? Com isso, quando nós voltarmos aqui para a contagem, tá? Vou zerar, vamos perceber que ele deve contar agora de forma decrescente, ó. F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Tá? Ou seja, só o fato de nós mudarmos a sensibilidade do clock já faz com que ele conte de forma decrescente. Tá? Deixa eu só voltar para o que estava. Borda de descida. Pronto. Agora ele voltou a contar de forma crescente. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Tá? Então, é isso. A primeira forma acabamos de ver. Mudamos apenas a sensibilidade do clock. A segunda forma, preste atenção aqui, na forma onde estão conectados as saídas Q0, Q1, Q2 e Q3. Tá? Elas estão conectadas às saídas Qs dos flip-flops, tá certo? A próxima forma, simplesmente nós vamos coletar as saídas, tá? Do contador de Q0 até Q3, agora nas saídas Q-barra dos flip-flop, que é justamente aqui a segunda opção. Quando nós fizermos isso, o contador passa a contar também de forma decrescente, tá? E a última forma que nós temos de fazer a contagem decrescente, tá? Sim, só uma observação, tá? Aqui, quando nós fizemos essa alteração, nós alteramos apenas o local onde as saídas Q0 a Q3 são conectadas nos flip-flops, tá? Nós não mexemos na sensibilidade da borda, né? Então, os flip-flops continuam sensíveis à borda de descida, tá certo? E a última forma aqui, né, que é conectar as saídas Q-barra dos flip-flops aos clocks dos flip-flops seguintes, tá? Nós vamos pegar isso aqui, deixa eu mudar aqui o slide.
a saída, então Q barra do flip-flop é ligado à entrada de clock do flip-flop seguinte, que é isso que nós estamos vendo aqui. Lembrando mais uma vez que nós mudamos apenas nestas conexões, nós não mudamos a sensibilidade do clock, que continua sensível à borda de descida nos flip-flops, certo? Então, qualquer uma dessas alterações que a gente faça, faz com que os flip-flops, ao invés de contar de forma crescente, contem de forma decrescente. Deixa eu verificar se eu tenho eles montados aqui. Então tá aqui, não, isso aqui, cadê? Pronto, tá aqui a segunda forma, tá? Então aqui começou, tá com 15. Deixa eu habilitar, vamos dar o clock, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então nós estamos contando de forma decrescente, porque nós simplesmente agora as saídas nós estamos coletando aqui nas saídas Q barra dos flip-flops, tá certo? E a outra forma, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho, tá aqui. A outra forma seria que as saídas Q barra é conectado ao clock do flip-flop seguinte, tá? Vamos habilitar aqui, zerar, então 0, ao darmos o pulso de clock, fomos para 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, até 0, tá? Então mostramos que estamos contando de forma decrescente, alterando as conexões aqui da saída, que antes estava no Q, agora foi para Q barra, tá certo? Então essas foram as três formas que nós podemos fazer para alterar a ordem de contagem, em vez de crescente para decrescente. Vamos então agora para um contador de década assíncrono, né? Contador de década, então ele é capaz de contar, né? Até aqui, ó, vamos ler aqui. Efetua a contagem de valores de 0 a 9, tá? Então são os 10 valores, daí o nome de década, né? Ao chegar em 10, que em binário é 1010, a porta E, essa porta E aqui, tá? Apresenta em sua saída um nível lógico alto, tá aqui. Então, quando nós chegarmos em 10, então ele vai ter 1, 0, 1, 0, tá? Fazendo com que essa porta E apresente um nível lógico alto, certo? Alto para as portas clear. Então, esse sinal aqui que sai da porta E, percebo que eles são esse sinal é aplicado aqui nas portas clear, né? Forçando os flip-flops irem para terem sua saída como 0, tá? Retornando, então tá aqui, ó, clear, retornando o contador para 0, que é tudo 0 aqui em binário. Esse tipo de sequência é denominada de sequência truncada, tá? Truncada porque ela foi interrompida, né? Ela iria normalmente, como nós vimos nos outros contadores, de 0 até 15, e ela foi interrompida. O 10 não vai existir, tá? Na verdade, ele vai existir muito rapidamente, só o tempo dessa porta aí agir, tá? E quando isso acontecer, os valores voltam para 0, tá certo? Deixa eu colocar aqui no Logsim o nosso circuito. Então tá aqui. Então tá aqui o circuito contador de década, tá certo? A única coisa que está diferente do que eu apresentei no slide é essa porta OU, tá certo? Eu coloquei essa porta OU para que os flip-flops possam ser inicializados tanto pela porta E, tá? Quanto por este botão aqui que eu chamei de clear. Ou um ou o outro vai poder inicializar os flip-flops. Então vamos lá. Vamos realizar a contagem. Habilita aqui colocando 1 nas entradas T, tá certo? Vamos fazer a contagem, tá tudo em 0. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Então tá aqui, ó, 9, tá? No próximo pulso de clock, nós vamos ter a sequência, o número 10, tá certo? Na sequência. Esse número 10 vai provocar que nessa porta E a saída de nível lógico alto. Esse nível lógico alto vem aqui para a porta O, tá? Essa porta U então vai sair também nível lógico alto e todos os flip-flops serão inicializados novamente em 0, tá? Que é isso que vai acontecer, ó. 1, pronto, quando eu descer, voltou para 0. Então podemos dizer que este é um contador assíncrono de década, que conta de 0 até 9, tá? Deixa eu só voltar aqui, fazer uma pequena mudança. Eu vou tirar esta conexão para a gente verificar como é que vai acontecer. Então deixa eu contar aqui. 8, 9, tá aqui o 9, tá? Vou dar o próximo pulso de clock. Pronto, chegamos no 10, tá? 1, 0, 1, 0. Notem que esta sequência aqui na saída, que é aplicada à porta E, provocou uma saída nível lógico alto. Esse nível lógico alto foi aplicado na porta O e a porta O saiu nível lógico alto, tá certo? Ele não foi inicializado, o contador, porque eu interrompi a aplicação desse sinal nas entradas aqui de inicialização dos flip-flop, tá? De clear do flip-flop. Mas se eu assim fizer, né? Se eu conectar aqui, ó, ele volta para o 0, tá certo? Então isso é uma forma de a gente truncar a contagem, ou seja, ao invés de contar até 15, ele está contando até 9, tá? Só para finalizar essa entrada clear, tá? Por exemplo, eu tenho um valor qualquer aqui, por exemplo, tá aqui, tá? Um valor qualquer, o valor 5, tá? Se eu pressionar o clear e for para nível lógico alto, vai ter o mesmo efeito de quando sair a 1 dessa porta E, né? Ele vai sair 1 aqui da porta O e vai inicializar o contador. Pronto, colocou 1 para todos os flip-flops serem inicializados, voltamos para 0, tá? Então é uma forma de eu inicializar manualmente utilizando esse botão. Outra coisa importante, tá? Que eu já falei, mas vou repetir, é que esse EN aqui ele tem que estar em 1 para que as entradas T estejam em 1, tá? Se estiver em 0, o contador ele fica desabilitado, ó, ele não conta nada, tá? Por mais que tenha sinal de clock, ele nada conta, tá? Só vai contar realmente com o EN em nível lógico alto, tá? Com as entradas T iguais a 1, tá? Bom, sobre esse tipo de circuito, né, que nós estamos vendo, algo importante, né, que eu tenho para comentar dele é esse aqui, ó. Olha, o contador fica no estado de valor 10, né, que é 1010, tá? Por um curto intervalo de tempo antes de resetar para 0, tá? Então nós temos aqui, ó, os valores, né, de Q0 até Q3. Então Q1, valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegamos aqui em 9, tá? Quando nós chegarmos em 9, que houver o próximo pulso de clock, tá? O número 10, né, o valor 10, ele vai existir, mas vai existir num breve instante de tempo, tá certo? Esse instante de tempo, ó, que ele existir, é justamente o momento em que a porta lógica aqui E, tá, permanece em nível lógico alto, tá? Esse nível lógico alto é justamente aquele sinal para que todos os flip-flops retornem para 0, tá? Esse tempo aqui ele costuma ser muito curto, né? A resposta é muito rápida. Se eu não mostrasse aqui para vocês nem iam perceber, né, que o 10 existiu, mas ele existiu e ele é muito rápido, tá? E ao nome disso eu dou esse nome aqui, né? É dado, né? Na verdade, a literatura dá esse nome aqui de glitch. Existe então esse glitch aqui, tá? Eu estou comentando isso para vocês por o seguinte: se eu quero utilizar esse contador apenas para
mostrar os valores de 0 a 9, por exemplo, o fato de existir o número 10 lá rapidamente não vai influenciar muito, né? Porque nós não temos a capacidade de ver esse número, o quão rápido que ele acontece, né? Ele é muito rápido, tá? Então para nós não vai fazer diferença se ele existir ou não. Contudo, se a saída deste circuito contador for aplicado em um outro circuito e esse número 10 puder vir a causar algum problema, então nós não podemos utilizar este circuito, tá certo? É dessa forma, tá? Então vocês, como futuros projetistas, tem que estar ciente que isso existe e que isso pode vir a causar problema, tá certo? Porque eu vou estar inserindo aqui o número 10 em algum outro circuito mais para frente e que não poderia isso acontecer, tá? Isso acontece, na verdade, não apenas neste momento, tá? Em que eu estou zerando aqui usando essa porta E, tá? Vou colocar aqui o próximo slide e falar um pouco desse atraso de propagação, tá? O que acontece? Nenhuma porta lógica, nem mesmo os flip-flops, eles são infinitamente rápidos, tá certo? Ou seja, do momento em que eles são estimulados nas suas entradas aqui, né, nas entradas tail e o clock, até o momento em que eles respondem na saída, eles precisam de um tempo, tá certo? Esse tempo é chamado de atraso de propagação e ele costuma ser muito curto, né? Muitas vezes em microsegundo, nanosegundo, entendeu? Ele é muito rápido. Para nós, seres humanos, nós não percebemos se nós estivermos visualizando esse sinal, tá? Mas em termos de equipamento eletrônico, pode ser que isso seja um problema, tá certo? Então vamos ler o que está escrito aqui e depois verificar o gráfico, tá? O efeito do pulso de clock na entrada aqui o clock, tá? É sentido primeiro no flip-flop 0. Então, como nós podemos intuitivamente perceber, quando nós damos esse pulso de clock aqui, tá? O primeiro efeito, qual é? É ele responder, transferindo então, fazendo um novo estado aqui na saída Q, tá certo? Q e Q barra, tá certo? É isso que ele está dizendo. Que é justamente aqui, ó. Tem o primeiro pulso de clock, tá certo? O sinal de Q0, ele tem um tempo de atraso, então o clock aconteceu aqui, mas só depois de um certo tempo é que o Q0 respondeu, tá certo? Esse tempo aqui é justamente o tempo de propagação no Q0, tá? Então, existe um atraso de propagação através do flip-flop 1 antes que flip-flop 2 possa ser disparado. Portanto, o efeito do pulso do clock na entrada ondulada. Portanto, o efeito do pulso de clock na entrada ondula através do contador durante um tempo, devido ao atraso de propagação, até alcançar o último flip-flop, tá? Vamos ver isso aqui no gráfico, fica mais fácil nós entendermos. Então vamos aqui para o segundo pulso aqui de clock, tá? Veio o segundo pulso de clock, tá? O flip-flop Q0, ele tem um tempo até responder com a saída aqui em Q0, tá certo? Note que nesse momento é que a saída de Q0 barra vai ser entrada de Q1, tá certo? Do flip-flop 1. Então, o flip-flop 1, ele tem um tempo para responder também. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, nós temos duas vezes o tempo de propagação, tá? O tempo de propagação do primeiro, do flip-flop 0 e do flip-flop 1 depois, tá? Vamos continuando até aqui o quarto pulso de clock, tá? Onde percebo que os valores são todos uns, tá? Então tudo 1, e ao próximo pulso de clock deve ir tudo para 0. Mas como é que vai acontecer essa sequência, né? Quando houver o pulso de clock,
primeiro que muda é o Q0. Ó. Q0 muda para nível lógico baixo. Tá? Quando o Q0 mudar, só então ele vai estimular Q1 ao mudar também. Então, tem o primeiro atraso, aí após o segundo atraso é que Q1 vai mudar. Tá? Quando Q1 mudar de estado, aí que ele vai estimular o Q2, né? Que é o flip-flop 2 mudar de estado. Então tá aqui, ó. Após um terceiro tempo de atraso de propagação, é que Q2 ou flip-flop 2 vai mudar de estado. Então nós tivemos aqui o efeito de 3 vezes o tempo de atraso de propagação devido à propagação de cada um dos flip-flops, tá certo? Então, novamente, o projetista tem que avaliar se isso aqui é problema ou não no circuito, tá certo? Isso aqui não ocorre nos contadores síncronos, já que lá todas as entradas de clock são iguais, tá certo? Então ele vai receber igualmente os pulsos de clock, tá certo isso? Então vamos aqui continuar nos contadores assíncronos, tá? Vamos ver o contador assíncrono de 0 a n. A ideia é o seguinte, ó, utiliza o mesmo processo do contador de década, tá? Que é o contador anterior, onde a porta E identifica o próximo valor após o limite desejado e envia o nível lógico alto para as portas clear do flip-flop. O circuito abaixo conta de 0 a 12. Então percebam que o circuito ele é muito semelhante ao contador de década. O que mudou apenas foi aqui as entradas aqui da porta E, de tal forma que agora ele vai contar até 12, tá certo? O que significa contar até 12? Significa que no 13 ele identificou aqui como o valor após o 12, tá certo? E aí ele inicializa, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele montado aqui. Então, 0, 9, 0C, cadê? Acho que eu não tenho ele aqui, mas vamos fazer ele montar aqui, de 0 a 12. Tá aqui, vamos montar esse circuito aqui. Então tá aqui o contador, vai contar de 0 a 15, deixa eu conferir, opa, tá contando decrescente. Bom, vamos voltar então para o nosso slide aqui, e o próximo circuito é uma junção, né, de dois circuitos, né? Continua sendo um contador assíncrono, só que ele é capaz de contar de forma crescente ou decrescente, tá? Então esse circuito ele executa a contagem crescente ou decrescente utilizando uma variável de controle, essa aqui, ó, cell, né, seleção. Então, quando o cell for igual a 0, a contagem é decrescente. Quando o cell for igual a 1, a contagem é crescente. Tá certo? Então, nós temos aí um arranjo de portas lógicas, tá certo? Que vão interferir nas conexões aqui dos clocks, dos flip-flops, certo? Fazendo com que, dependendo da entrada cell, esse contador conte de forma crescente ou de forma decrescente, tá certo? É simples a gente entender como é que funciona, tá? Percebo que esse arranjo de portas lógicas, eles são iguais nesses três blocos aqui, tá? Que antecedem Q3, Q2 e Q1. Vamos analisar aqui rapidinho, ó. Cell. Quando o cell for 0, né, o de seleção for 0, tá? Olha aqui, eu estou multiplicando então 0 vezes Q, tá? Então essa saída aqui será sempre 0, tá? Por outro lado, quando continuando em 0, por estar invertido aqui, eu vou estar multiplicando 1 vezes o Q barra. Ora, 1 vezes o Q barra dá o próprio Q barra. Então esse Q barra ele sai na porta E e vai aqui para a porta O, tá certo? Que a porta U está somando com 0. Então, o que eu quero dizer é que quando a entrada cell for 0, significa que eu estou conectando a saída Q barra no clock de Q1, tá certo?
Quando eu inverter o sinal aqui de seleção, se ele for 1, tá? Agora nesta porta eu vou estar multiplicando por 0, tá? Então 0 vezes o Q barra, aí ele vai sair 0 aqui, tá? E o 0 vai somar com essa porta, o resultado dessa porta aí, tá? Vamos lá, continuando, cell vale 1, né? Seleção vale 1, então eu vou estar multiplicando 1 vezes o Q. Ora, 1 vezes o Q, eu vou ter a saída do Q nessa porta E, tá? Somando com 0. Então, o que está sendo aplicado aqui, quando o cell for 1, é a própria saída Q, de Q0. Resumindo, eu estou fazendo com que o sinal cell, aqui de seleção, selecione se eu quero aplicar neste clock Q0 ou Q1, tá certo? Isso vale para esses outros dois arranjos aqui, que são semelhantes, aqui ou aqui. Aí, por que isso? Porque como nós vimos, dependendo se no clock, tá? No clock dos flip-flops, se eu receber Q0 ou receber o Q, eu vou contar de forma crescente ou decrescente. Vamos aqui no lote sim, para nós encerrarmos. Deixa eu verificar se eu tenho este contador. Tá aqui o contador, tá? Tá aí. Vamos colocar para funcionar. Vou habilitar aqui a entrada T, vou inicializar. O cell vale 0, vamos dar um pulso de clock. Então ele está contando aí de forma decrescente, ó. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Vamos inverter o cell 7 aqui, tá? Então, o que estava contando decrescente, agora ele vai passar a contar de forma crescente. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente, tá? Então, nós construímos aqui um circuito que, dependendo da entrada aqui de seleção, se for 0 ou se for 1, ele vai contar de forma decrescente ou crescente, tá? Então, com isso eu vou finalizar essa aula sobre contadores assíncronos e eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos conversar sobre contadores síncronos. Então, obrigado e até a próxima aula.